Olá! Então, o que está acontecendo o Congresso Mundial da Federação Mundial de Hemofilia, né? Hoje é 14 de junho de 2020 e esse congresso deveria estar acontecendo na Malásia, mas por causa da pandemia com o coronavírus ele está sendo feito online. Né? Por um lado, é ruim porque a gente não tem interação com os profissionais, com os pesquisadores, com os profissionais de saúde, de forma geral, que tanto trabalham nas coagulopatias. E a gente também não vai encontrar as pessoas da nossa comunidade para poder trocar informação e conversar com essas pessoas pessoalmente, né? É sempre melhor quando a gente tem a presença física. Mas, por outro lado, né, esse evento ele é gratuito, qualquer pessoa pode se inscrever e está sendo muito bom, né? Hoje a gente teve 4 horas de evento, né? O evento ele vai se prolongar pelo resto da semana que vem. Então, qualquer pessoa pode se inscrever. Né? As palestras elas são ministradas em inglês e elas possuem a legenda em espanhol. Então, e em outras línguas também, né? Mas para a gente do Brasil acaba que o espanhol é mais acessível. Então, qualquer pessoa pode se inscrever gratuitamente nesse congresso. Tá? Então, o objetivo desses vídeos que vão ser feitos ao longo desses dias vão ser trazer algumas informações daquilo que for considerado mais importante do que se for falado no congresso, tá? Então hoje vou falar aqui sobre 4 palestras que aconteceram, tá? A primeira que aconteceu foi sobre nova era de tratamento na hemofilia. Aí trouxe as perspectivas do que já se sabe, do que vem coletando de pesquisas sobre terapia gênica na hemofilia. A terapia gênica ela vai ser muito falada ao longo desse congresso. É um tema que na programação vai ser constante, praticamente todos os dias vai ter alguma coisa de terapia gênica. Isso mostra para a gente que a terapia gênica ela está muito próxima. O que a gente imaginava que nunca fosse chegar ou que estivesse muito distante já é uma realidade, né? Pelo menos a nível de pesquisa, já tem muitas pessoas participando da pesquisa no mundo, já tem muitas pessoas com hemofilia que receberam o tratamento da terapia gênica. No entanto, esse tratamento ele ainda não está disponível como forma de tratamento, mas muito em breve vai estar, provavelmente primeiro nos Estados Unidos, como uma forma de tratamento, né? Vai ser possível comprar a terapia gênica num período bem breve, né? A perspectiva é que nesse ano já houvesse aprovação para os Estados Unidos, mas a gente não sabe como é que vai ficar por causa da questão da pandemia com o coronavírus, mas está chegando, tá? A gente também não sabe quando que vai chegar no Brasil por causa do custo, né? A terapia gênica vai vir bem cara, então ela vai ter que ter o custo mais acessível provavelmente para chegar no Brasil. Mas, enfim, existem vários fatores que regem a questão de preço, tá? E provavelmente isso vai ser bastante discutido aqui no Brasil, ok? Então vamos ver alguma coisa que foi falado, né, da terapia gênica hoje, né? Eu acho que não vale a pena entrar em detalhe de como que funciona, exatamente como funciona a terapia gênica, porque é um pouco complicado explicar sem ter desenhos, né? Eu já fiz um vídeo sobre terapia gênica na hemofilia, tá num canal no YouTube que tem o meu nome, Francisco Careta. É só você procurar no YouTube Francisco Careta e você vai chamar o canal e lá vai ter um vídeo sobre terapia gênica, onde eu explico como é que funciona. Eu vou trazer um pouco mais do que foi falado hoje, né? Então, assim, a terapia gênica na hemofilia ela começou na década de 90. Então, tem muitos anos começando a pesquisa com a terapia gênica. E a terapia gênica ela utiliza um vetor que é modificado de um vírus. Tanto que na apresentação do Dr. Glenn Pierce, que é um pesquisador dos Estados Unidos, uma pessoa que já vem trabalhando com terapia gênica da hemofilia desde o início dos estudos de terapia gênica na hemofilia, o Dr. Glenn Pierce vem trabalhando e ele tem hemofilia grave, né, uma pessoa fantástica. Então assim, ele deixa bem claro na apresentação dele algo que ele considera importante, que é diferenciar vírus de vetor. Tá? Então o que é vírus? Né? O vírus é uma partícula que infecta células e que ele está presente no mundo há mais de 1,5 bilhão de anos. Tá? Isso mesmo, 1,5 bilhão de anos estava na apresentação. Tá? E o que o vírus faz? O vírus entra na célula e ele se reproduz dentro da célula e algumas vezes ele destrói a célula que ele infectou. Tá?
O Dr. Glenn ele deixa bem claro que existe uma diferença de vírus de vetor. Tá? Então, o que ele vai considerar um vetor? Vai ser uma partícula viral modificada, onde ele vai entrar na célula e se espera que ele entre na célula, que ele libere o material genético dele. Tá? Mais uma vez, se esse assunto não é claro para você, procura o meu vídeo no YouTube. Então, assim, o vetor ele entra dentro da célula. Para a terapia gênica é utilizado um vírus, né, modificado, que é chamado de vírus adeno-associado, número 5, mas na década de 90 utilizavam outro, que era o número 2. Então, esse vetor ele entra dentro da célula, libera o material genético, e esse vetor ele é modificado porque ele possui ou o gene do fator 8 ou o gene do fator 9. Quando esse gene do fator 8 e do fator 9 entra dentro do hepatócito, né, porque esse vetor ele naturalmente já entraria dentro do hepatócito, só que ele é modificado. Ele entra dentro do hepatócito, o hepatócito, que é uma célula do fígado, né, dentro do fígado, começa a produzir ou o fator 8 ou o fator 9. Tá? E não se espera, ou não se esperaria, que esse vetor ele se multiplique, porque ele é modificado para ele não se multiplicar. Isso diminui a chance do hepatócito ser destruído, ou seja, aquela célula do fígado que foi infectada com esse vetor modificado, ele se espera que não seja destruído. Mas o que acontece? Né? Ao mesmo tempo em que os vírus, há 1,5 bilhão de anos, eles estão infectando as células dos seres vivos, o nosso organismo possui o sistema imunológico, que é formado pelos glóbulos brancos e algumas outras proteínas, que tem como objetivo combater e destruir tudo aquilo que for estranho no nosso organismo. Então, nosso sistema imunológico faz isso o tempo todo. Quando a gente pega gripe, quando a gente pega uma infecção bacteriana, quando a gente se infecta com algum parasita, com fungo, o nosso sistema imunológico ele faz isso. E o nosso sistema imunológico ele também vai reconhecer como estranho aquele vetor que foi inserido na terapia gênica. Tá? Pois bem, é daí que surge um avanço na terapia gênica nos últimos anos que trouxe grandes melhorias nos resultados da terapia gênica quando a gente compara com os resultados de décadas atrás. O que aconteceu? Ao longo de décadas, né, desde a década de 90, que vem sendo estudada terapia gênica na hemofilia, ao longo de décadas vem sendo estudado como aumentar o tempo em que uma pessoa que recebeu terapia gênica vai ficar produzindo o fator 8 ou o fator 9. O que se acumulou de informações ao longo desses anos? Nos protocolos atuais tem sido observado que no momento em que o sistema imunológico ele começa a destruir aquele vetor que está dentro do fígado e, por consequência, se o vetor for destruído, vai diminuir a produção do fator 8 ou do fator 9, nesse momento em que o sistema imunológico então está destruindo esse vetor, se a pessoa que foi tratada com terapia gênica passar por um tratamento de imunossupressão, ou seja, se essa pessoa ela tomar medicações para diminuir a eficiência do sistema imunológico, então isso se espera que o sistema imunológico ele vai parar ou diminuir o combate. Idealmente seria melhor parar, mas diminuir o combate do vírus, do sistema imunológico contra o vírus e assim contra o vetor, né, que foi utilizado na terapia gênica, e assim a terapia gênica duraria mais tempo no organismo da pessoa. Tá? Então é isso que os trabalhos vêm mostrando, né? Que nos últimos anos, se a pessoa que recebeu terapia gênica no momento adequado, né, no momento em que o sistema imunológico começa a combater o vetor que foi utilizado para terapia gênica, se essa pessoa receber um tratamento com imunossupressão, ou seja, para fazer o sistema imunológico dela ficar menos ativo, ficar deprimido, isso pode fazer com que o sistema imunológico pare o combate contra o vetor e assim a terapia gênica se mantenha por mais tempo. Tá? Então foi isso que foi mostrado essas coisas, né, que para monitorar esse combate que o sistema imunológico faz contra o vírus, analisadas algumas enzimas hepáticas. Por que enzimas hepáticas? Porque o vetor ele se encontra, depois que ele é administrado, ele se localiza no fígado.
Então, se está existindo um combate contra o vetor no fígado, aumenta a quantidade das enzimas hepáticas, então tem que ficar monitorando essas enzimas. Essas enzimas que é utilizado são aquelas enzimas transaminases. E o que está sendo feito ultimamente no momento em que as transaminases começam a aumentar, ou seja, no momento que as enzimas hepáticas começam a aumentar, então a pessoa começa a ser tratada com imunossupressor, né, e são calculadas as doses do imunossupressor de acordo com os níveis de transaminases que a pessoa está produzindo, está liberando. Tá? Então isso é muito monitorado pela equipe médica. Ou seja, as pessoas que estão recebendo terapia gênica como participando de pesquisa, elas são muito bem monitoradas. Isso é critério de seleção das pessoas que estão com hemofilia, das pessoas com hemofilia que estão participando dessa pesquisa, né? Na palestra do Dr. Glenn Pierce também falou quem que iria receber a terapia gênica. Então, nesse momento, são pessoas com mais de 18 anos. Não significa que no futuro essa idade vai ser mantida, pode ser que se reduza, né? Tem que esperar que vai ser no futuro. Pessoas que estão com hepatite C em andamento não vão receber, mas aquelas que já tiveram, que foram negativadas, elas podem receber. Pessoas que têm HIV, é avaliado se elas vão receber ou não. As pessoas, para receber a terapia gênica nesses estudos, elas têm que concordar a ficar 1 ano sem ingerir bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica, o álcool, ele vai afetar o fígado, então também pode alterar os níveis das enzimas transaminases, e não se sabe como que o álcool pode interferir na produção, na destruição do vetor, e assim alterar a produção dos fatores, fator 8 ou do fator 9. Então a pessoa tem que concordar a ficar 1 ano sem ingerir bebida alcoólica. As pessoas têm que concordar a ficar 1 ano utilizando contraceptivos, porque durante vários meses o vírus vai estar presente em vários tecidos, não só no fígado, inclusive vai estar presente no sêmen. Então não se sabe, como não se sabe o que poderia acontecer numa fecundação em uma pessoa que está liberando o vírus da terapia gênica no sêmen, não sabe como que isso pode evoluir. Então, a recomendação é que a pessoa não tenha filho nesse período, tá? Então, a pessoa também tem que concordar a ficar 1 ano usando contraceptivos. Então, os critérios basicamente são esses, né, das pessoas que podem participar dos estudos de terapia gênica, tá? Daí que veio para outras questões, né? Por exemplo, qual é a durabilidade da terapia gênica? Não se sabe. Tá? Não sabe durante quanto tempo uma pessoa que foi tratada com terapia gênica vai ficar produzindo fator 8. Não se sabe porque tem gente que foi tratada há vários anos atrás e continua produzindo, mas não se sabe quanto tempo que isso vai durar. Então, é uma questão em aberto. Qual é a segurança da terapia gênica? Bom, o que se tem visto é que hoje os níveis das transaminases, quando elas aumentam, elas tendem a diminuir com o uso de corticoides, embora também tenha sido mostrado na apresentação que não existe uma relação tão clara entre o aumento ou diminuição de transaminases com o uso de corticoides, né? Se espera que exista uma interferência, mas ainda não se tem uma clareza exata de como que isso acontece, porque os níveis não necessariamente eles vão andar juntos, né, com o transaminases com o uso do corticoide. Uma outra pergunta é sobre a variabilidade. Por exemplo, tem pessoas que foram tratadas com terapia gênica e que produziram 150%, 200% de fator 8, né? Esse é um estudo de 2017. Ao mesmo tempo, tem pessoas que foram tratadas e que estão produzindo 15% de fator 8. Tá? Por que tem uma variação tão grande? Não se sabe. Então, isso ainda precisa acumular mais informações para tentar entender o que é isso. Porque como que é o tratamento da terapia gênica? A pessoa recebe uma injeção. Também é importante dizer que nos critérios de seleção, a pessoa ela nunca pode ter entrado em contato com aquele vetor que é utilizado na terapia gênica. Porque esse vetor é um vetor que cerca de 50% da população, varia de 30% a 70% da população do mundo todo já entrou em contato com esse vetor. E o que significa que essa pessoa já entrou em contato com esse vetor? Significa que quando o vetor entra no organismo da pessoa, são produzidos anticorpos contra esse vetor.
Se a pessoa já tem anticorpo contra o vetor, se ela receber o tratamento da terapia gênica com esse vetor, o vetor ele vai ser destruído, ele não consegue entrar no fígado. Então, quem já entrou em contato com esse vetor em algum momento da vida, por enquanto não pode receber a terapia gênica, não pode fazer os testes, tá? Não pode receber o tratamento futuro, porque não vai ter efetividade, tá? Mas, mais uma vez, tem várias pesquisas tentando contornar essa situação e a gente espera que tenha alguma evolução no futuro, tá? Então, vamos lá. Como que funciona a terapia gênica? A pessoa recebe uma injeção com os vetores modificados em laboratório para produzir ou o fator 8 ou o fator 9, e as pessoas recebem uma quantidade de vetor que é proporcional ao peso da pessoa. Ou seja, uma pessoa que pesa menos recebe menos vetor, uma pessoa que pesa mais recebe mais vetor, né, calculado pelo peso da pessoa. Tem as empresas que fazem o teste têm isso muito bem controlado. E, teoricamente, todo mundo que recebe uma mesma dose de vetor deveriam produzir uma quantidade similar de fator 8 ou de fator 9. Mas como o nosso organismo não é matemática, né, as coisas não funcionam dentro daquilo que esperaria, o que se vê é essa grande variação. Né? Como eu falei, tem um estudo de 2017 que pessoas que foram tratadas algumas pessoas produzem de 150% a 200% de fator 8, dos 100% de fator 8, mas também tem gente que produz 15% de fator 8. Né? Porque uma variação tão grande não se sabe, tá? Mas o que se espera é que no futuro, com o acúmulo de informações, isso fique mais claro, e é sempre assim com a ciência, né? No começo a gente não sabe como é que funciona uma coisa, mas com o futuro, se tiver sorte, a gente consegue descobrir o que está acontecendo, tá? Então, assim, como que é a segurança? Os níveis, como eu falei, né, os níveis de transaminase eles podem subir, mas com tratamento com corticoide eles tendem a normalizar, embora nem sempre tenha uma lógica tão clara. No entanto, como foi dito na apresentação, algumas pessoas começam a tomar os corticoides e precisam trocar de medicamento porque o corticoide começa a apresentar muito efeito colateral. Então, por esse motivo, o corticoide, algumas vezes, ele precisa ser interrompido para algumas pessoas porque a pessoa não se dá bem com o tratamento, tá? Pois bem, o mais importante, né? Claro, foram ditas mais algumas coisas, mas esses foram assuntos mais importantes dessa palestra, tá? Depois tem uma palestra sobre a atualização do Guia de Manejo da Hemofilia, da Federação Mundial de Hemofilia. Essa é a terceira edição desse guia. A primeira edição é de 2005, a segunda de 2012, a terceira de 2020. E o que é tão importante nesse guia? Esse guia é importante porque ele traz uma série de informações em vários tópicos de interesse na hemofilia. Profilaxia, diagnóstico, controle de sangramentos em vários tecidos, como tratar inibidor, saúde músculo-esquelética, né, que é a situação das articulações, das juntas, de músculos. E esse guia é extremamente importante porque ele acaba servindo como referência principal para a elaboração de condutas em vários países, inclusive no Ministério da Saúde do Brasil, né, a Coordenação Geral de Sangue, a equipe da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados utiliza esse guia em muitas situações como referência bibliográfica, e em 2020, né, esse guia acabou de ser atualizado agora. É possível que já no decorrer dessa semana ele esteja publicado no site da Federação Mundial de Hemofilia, tá? Então foram feitas várias considerações a respeito desse guia na palestra de hoje. Por exemplo, tem na sessão de profilaxia, é a primeira vez que se faz considerações sobre a nova medicação, que é o emicizumab, que é a medicação subcutânea. Então tem tópicos específicos sobre o emicizumab no tratamento da profilaxia, também no capítulo de inibidor. Também traz uma definição sobre profilaxia, porque a definição antiga da profilaxia era algo assim: profilaxia é a infusão intravenosa regular de fator 8 ou de fator 9 para aumentar a concentração desses fatores
para prevenir sangramentos. Tá? Na definição atual, não se fala mais em infusão intravenosa, porque já tem medicações subcutâneas, como a emicizumab, por exemplo, e tem outras medicações em teste, que futuramente a gente espera que cheguem também, tal como fituziran e também alguns anticorpos que são utilizados no tratamento, como o concizumab, que nesse momento ele está com a fase clínica interrompida, mas talvez volte. Também tem fator 9 em teste com aplicação subcutânea, em teste, é bom deixar isso claro. Tá? Então, saiu esse termo infusão intravenosa, tá? Justamente porque tem medicações subcutâneas surgindo, umas que já surgiram e outras que vão surgir, porque estão em pesquisa. Bom, uma outra palestra um outro assunto, né, de palestra que existiu foi sobre a ajuda humanitária. Então, como a gente sabe, o tratamento para hemofilia é caríssimo e para alguns países não há compra de fatores da coagulação. Então, a ajuda ela só vai chegar através de doações, né? Então, a Federação Mundial de Hemofilia possui um sistema muito importante de ajuda humanitária, onde se faz doações de fator para inúmeros países. Então, durante a apresentação, foi falado sobre a situação de vários países onde não existe fator de coagulação. E aqui no Brasil a gente também tem essa experiência, né? Porque quem é da década de 80 e 90, né? E principalmente quem vem antes, sabe como é que era o tratamento no Brasil, né? Extremamente difícil, complicado, os fatores da coagulação só chegaram na década de 90 e o tratamento era para quem não estava na capital, era muito ruim, não tinha fator, mas mesmo para quem morava na capital muitas vezes não tinha fator também. Então, quem é mais antigo sabe como é que era o tratamento da hemofilia. E essa realidade aqui no Brasil, né? Mas só que em vários países não há compra de fator de coagulação. Então foram dados vários exemplos, né, de países da África, de países da Ásia, de como que é a situação da hemofilia. Então aquelas hemartroses gigantes, onde não se faz nenhum tipo de tratamento, necessidade de cirurgias, né, as pessoas não... com dificuldade de cirurgias, porque não se pode fazer cirurgia se não tem o controle da coagulação correto. Então foi mostrado isso, né? A importância da ajuda humanitária. Teve uma palestra que foi com a Sociedade de Hemofilia da Nigéria, mostrando a importância da ajuda humanitária para aquele país. Então foram dados alguns exemplos. Também teve uma palestra sobre como que as associações de hemofilia nacionais, né, o que eles chamam as organizações nacionais, elas podem contribuir com o desenvolvimento de programas sustentáveis. Também teve fala de empresas que doaram fator. Então, assim, várias empresas farmacêuticas doaram quantidade significativa de fator para a Federação Mundial de Hemofilia. Então, é assim que a Federação Mundial de Hemofilia consegue fazer a doação de fatores da coagulação, porque ela recebe doações de empresas e a Federação de Hemofilia, então, doa os fatores de coagulação para os países em necessidade, de acordo com critérios que a Federação Mundial de Hemofilia adota. Então, o programa de ajuda humanitária é um programa extremamente importante, porque é só através desse programa que inúmeros países, inúmeras pessoas com hemofilia de vários locais do mundo vão ter acesso à medicação. Então, a gente tem que ter ciência de que há pessoas em muitos países que não têm o controle de sangramento básico, pessoas que têm hemartrose e não vão ter fator para fazer o tratamento, né? Situações muito diferentes do que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, onde a gente tem quantidade de fator suficiente para poder fazer a profilaxia. Tem países que não tem fator nem para poder fazer o tratamento sob demanda, tá? Então, para a gente ter a ideia da importância de ser o tratamento. Tá? Então, teve essa palestra hoje. E, por fim, teve uma palestra sobre 2 bancos de dados que a Federação Mundial de Hemofilia está fazendo, né? Um banco de dados de pessoas que já receberam tratamento da terapia gênica como forma de pesquisa. Então, há nesse momento um determinado número de pessoas com hemofilia que já receberam terapia gênica nos chamados de protocolos clínicos de tratamento.
Então, existem empresas que estão na fase 1, na fase 2, na fase 3 de teste da terapia gênica. As fases vão até a 4, né? E aí elas vão ser submetidas para agências governamentais de segurança. No Brasil é a Anvisa, para a gente ter uma ideia. Nos Estados Unidos é o que a gente chama de o FDA. Então, o que é esse banco? Esse é um banco, né, do banco das pessoas que receberam terapia gênica. E existe um outro banco geral de pessoas que têm desordens hemorrágicas, tá? Para que são esses dois bancos? Então, vamos lá. No banco da terapia gênica, nesse banco de dados, o objetivo é coletar informações sobre eficiência, segurança, durabilidade, número de sangramentos que as pessoas que receberam terapia gênica vão ter, o controle das enzimas hepáticas, como já foi falado no início. E isso para quê? Para poder coletar informações suficientes para que se tenha uma maior clareza de como é o comportamento da terapia gênica, porque é um tratamento que ainda é tão novo, né? Como já foi falado antes, não está nem disponível ainda como forma de tratamento, está disponível ainda como forma de pesquisa, né? Toda medicação, antes de entrar no mercado, para ser comercializada, ela precisa passar por pesquisa. E é nesse ponto que a terapia gênica está hoje. A gente não consegue comprar terapia gênica, por enquanto ainda é pesquisa. Então, existe esse banco de dados da Federação Mundial de Hemofilia, que vai coletar dados de pessoas que receberam como teste, com o objetivo de acumular informações e tentar identificar vários aspectos importantes sobre a terapia gênica para que se tenha uma clareza dos resultados da terapia gênica. E aí isso vai poder ser feito através da participação de hemocentros, que vão fornecer dados, ou através de transferência nacional de dados governamentais desses pacientes, para poder então ser acumuladas essas evidências. E o outro banco de dados é um banco de dados geral sobre desordens hemorrágicas, que vão coletar uma série de informações sobre número de sangramentos que as pessoas têm por ano, a condição da saúde articular, quantidade de fator que as pessoas recebem. Isso, fazendo essa coleta de vários países, vai então se ter uma ideia mais clara e precisa de estratégias que podem ser adotadas, inclusive para ajuda humanitária, mas também para saber eficiência de tratamentos, né, a dose per capita que a pessoa recebe, a quantidade a dose em unidades que uma pessoa recebe, como é que vai estar a saúde articular dela no futuro. Também são informações extremamente importantes, dentre outras coisas, que foram assuntos dessa última palestra do dia de hoje, tá? Então, assim foi encerrado o evento de hoje, o Congresso da Federação Mundial de Hemofilia. Esse congresso ele continua ao longo dessa semana, está muito legal. Qualquer pessoa pode se inscrever, é gratuito, né? Ele é em inglês, mas várias palestras estão legendados em espanhol, então dá para acompanhar. E seria legal se mais pessoas pudessem assistir, para depois a gente poder conversar, trocar ideia, bater papo, né? Nas mídias sociais e tal, tá? Então a ideia é fazer mais vídeos ao longo dos dias do congresso, e a gente vai conversando depois, beleza? Um abraço, bom domingo.